Oi gente, eu sou a Lu Pascareta, gastrônoma, nutricionista, e hoje eu vou dar o passo a passo do pão lanchinho, um pão super macio com a massa levemente adocicada. Para preparar essa receita, a gente vai utilizar farinha de trigo, açúcar refinado, ovo, sal, manteiga e fermento biológico seco. E como líquidos, vamos adicionar leite e água. De preferência, tudo em temperatura ambiente. A primeira etapa dessa receita, a gente vai fazer a esponja. Então, eu vou utilizar o fermento, água e um pouco de farinha de trigo. E essa esponja, ela vai precisar descansar por 30 minutos. Eu vou pegar a farinha, que já tá tudo pesadinha, vou colocar aqui um pouco. Vou pegar um pouquinho dessa água que tá aqui, que é a água que eu vou utilizar no próprio pão. Juntei. Vou mexer, vai ficar uma pastinha, ralinha. Depois de fazer isso, eu vou cobrir com aquele plástico filme e esperar 30 minutos. Por que eu tenho que fazer essa esponja? Eu tô trabalhando com uma massa que ela é muito rica, ela leva leite, ela leva ovos, leva manteiga. Então, eu preciso que esse fermento já vá ativado para a massa, senão vai ficar um pão sem crescimento. Bem, gente, eu vou fazer a sola dessa massa na minha batedeira. E vou utilizar para isso essa peça, que é o gancho. Ela é utilizada para massas pesadas. Se você não tiver uma batedeira planetária, você pode fazer ele à mão. Você vai solvando, vai cansar só um pouquinho, mas dá para fazer ter um bom resultado dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os ingredientes secos, com exceção do sal, na batedeira. Em seguida, vou adicionando os ingredientes úmidos, com exceção da manteiga, e vou bater até essa massa soltar da batedeira. Quando ela soltar, eu vou adicionar o sal e vou continuar batendo. Bato mais um pouco e logo em seguida eu coloco a manteiga e bato, e você vai ver que vai ficar uma massa totalmente solta da sua batedeira, né? Ela vai soltar das mãos, mas ela fica um pouquinho umedecida. É totalmente normal. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, essa aqui é a esponja. Fica uma espuminha cheia de bolhas, formando um monte de ar. Eu vou colocar isso aqui também dentro da batedeira. Já coloquei a farinha de trigo, o açúcar. Eu vou colocar agora o fermento, que o fermento é a esponja. E vou começar a bater. Agora eu vou colocar o sal. Vou bater mais um pouco. Se você tem um misturador de pão, você não precisa dessas pausas. Como eu tô com uma batedeira doméstica, eu prefiro pausar, porque minha bichinha é uma debutante, né? Ela tem 15 anos, então a gente tem que ter um pouquinho de amor por ela, um pouquinho de respeito por essa adolescente. E vamos lá com a gordura. Eu vou bater mais um pouco. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o ponto dessa massa. E depois que eu mostrar esse ponto, eu vou levar para uma bancada para a gente poder cortar, né? Porcionar, bolear e deixar essa massa descansar. Aqui eu tô mostrando pra vocês como é que essa massa ela fica. Ela já tá aqui no ponto. Tá vendo que ela solta da batedeira? Essa parte do fundo é porque o gancho ele não consegue atingir o fundo completamente. Mas de vez em quando você dá uma mexida, se por uma casa a sua batedeira ficar assim também. E essa massa tá pronta.
ela fica uma massa úmida, ela ainda gruda um pouco na mão, ela é mole, eu vou mostrar pra vocês a textura, mas ela não fica grudando nas paredes da batedeira. Olha só o ponto da massa. Viu que é uma massa mole? Eu vou passar aqui a espátula e ela não vai dar muito trabalho para soltar. Viu só como é que funciona? Você vai bater na sua batedeira mais ou menos uns 10, 12 minutos, dependendo da potência da sua batedeira. Talvez você consiga um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. Eu uso sempre uma espátula porque quando a parede da batedeira dá aquela grudadinha de nada, a gente solta com a maior facilidade. Agora eu vou aqui organizar a bancada para porcionar essa massa, bolear e deixar ela descansar. A massa. É uma massa que ela fica levemente, ela gruda um pouquinho na mão, ela é super molinha. E o que eu fiz? Como eu sei que vai ter essa coisinha grudando, eu vou pegar um pouquinho de óleo, eu vou passar nas mãos. E a minha bancada aqui, eu passei óleo também. Mas de qualquer forma, eu tô com uma espátula aqui para me ajudar. Porque eu vou ter que bolear, dividir e bolear. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou começar a dividir isso aqui em pequenas porções. Vou tentar dividir mais ou menos do mesmo tamanho, porque eu não tô pesando. Então, muito bacana pro pão. Então, o bolear é o seguinte. Eu tenho aqui a massa. Eu vou fazer uma bolinha e vou deixar ela toda arrumadinha. Eu vou arrumar e vou acomodando na minha assadeira. Se você quiser na assadeira, eu já acho mais prático. E vou deixar descansar. Eu já poderia fazer isso, deixar descansar e depois dar uma abertura para modelar, só e apenas. Ou então eu posso deixar ela descansar e na abertura para modelar eu posso rechear. Esse pão, ele só com manteiguinha, ele fica saboroso. Então fica a meu critério. Eu vou deixar algumas. Olha que massinha maravilhosa, ela é super molinha, ó. Eu vou deixar alguns só o pãozinho. E outras eu vou botar um pouquinho de requeijão e orégano. Mas aí eu posso, fica a critério meu o recheio, fica a critério seu o seu recheio. Você pode usar frango, pode usar queijo, você pode usar algum tipo de carne, pode usar um refogado de vegetais. Sendo que a gente só tem que prestar atenção no seguinte. A gente não pode colocar um recheio quente aqui. O recheio tem que estar completamente frio. E a gente tem que ter cuidado com o queijo. Por quê? Principalmente a mussarela. O queijo, ele tem uma tendência a formar aquelas covas, aqueles buracos, né? Então, a gente pode fazer uma pastinha, ou então colocar uma quantidade pequena e ele junto com alguma outra coisa. Porque aí vai formar aquela abertura, vai formar aquele ar, mas não vai ficar com aquela sensação de pastel de vento, sabe? Eu já tô quase acabando aqui. Eu nem aqueci, como hoje o dia tá bem quente, eu nem aqueci o meu forno. Eu deixei ele aqui aberto e eu vou deixá-lo descansando por aproximadamente 30 minutos. Que é o tempo que ela vai incorporar um monte de ar. Gente, se por um acaso vocês me pegarem falando muito termo técnico, por favor, freiem, mandem mensagem para mim, perguntem o que é. Porque às vezes vai tanto no automático, eu tento fazer o máximo falando mais
uma linguagem mais coloquial, mais doméstica. Mas muitas vezes eu esqueço que eu sou da gastronomia e acabo usando alguns termos que são específicos de cozinha. Por favor, se eu fizer isso, chame minha atenção, me perguntem, porque aí eu vou esclarecer para vocês o que significa cada coisa, tá bom? Aqui eu já tô terminando de bolear. Eu vou contar para ver quantos pãezinhos eu consegui fazer dessa vez. Da outra vez, com a receita, eu fiz 16. Tem uns aqui que estão maiores, outros menores. Hoje eu não tô muito boa de medida, não. 12, 15 e 16 novamente. Bem, tá aqui os pãezinhos. Eu vou cobrir ele com um pano e vou botar para descansar. Daqui a 30 minutos eu venho mostrar para vocês como é que... Gente, olha como cresceu, como ficou fofinho. Vê que maravilha. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou modelar esses pães e alguns deles eu vou rechear. Eu escolhi com recheio de requeijão e um pouquinho de provolone junto com orégano. Recheio simples. Eu vou colocar aqui na bancada. Eu peguei aqui o rolo para baixo. Eu tô usando essa forminha baixa, que é a forma de bolo de rolo, porque eu gosto muito de utilizar ela. Mas você pode fazer naquele refratário que você usa para fazer bolo, para fazer assados em casa, sem problema algum. Aqui mais um pouquinho de requeijão. E já eu mostro para vocês como é que ficou tudo. Aqui estão os pãezinhos modelados. Eu vou deixar ele agora dobrar de volume, descansando mais uma vez. E depois disso eu vou pincelar. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou usar para pincelar esse pão? Eu quero que ele fique com a crosta macia e que tenha uma cor bonita e dourada. Então, o ideal para pincelar ele vai ser leite, só leite. E como eu recheei com orégano, eu vou colocar um pouquinho de orégano por cima para dar aquele aroma bem gostoso. Então agora, quando ele fermentar, completar a segunda fase da fermentação, eu mostro pra vocês como é que ele ficou e depois eu coloco para assar. Gente, aqui tá o resultado. O nosso pão já cresceu. E agora eu vou pincelar ele com leite e vou usar um pouquinho de orégano para dar uma colorida, para ficar bonitinho. Então, cuidado quando for pincelar o leite, para não umedecer demais. E ele vai pro forno por aproximadamente 20 minutos. Meu forno aqui é temperatura média. Eu deixei ele no meio e deve dar... Aqui diz que é 200, né? Mas com certeza não é 200 graus. Mas ele vai ficar aproximadamente por 20 minutos. Por que eu tô usando leite? Porque eu quero que a cobertura fique macia, fique dourada, fique bonita. Ele não vai dar brilho, vai dar cor e vai dar maciez. E assim que tiver pronto, eu venho mostrar pra vocês. Gente, olha os bebês como ficaram lindos. Como eles cresceram, eu deixei ficar bem douradinho. E daqui a pouco eu vou tirar uma foto maravilhosa dele aberto, né? Até porque eu tenho que degustar pra saber como é que tá dentro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta. E eu tô aceitando dicas, tá? O que vocês quiserem que eu faça, manda uma mensagenzinha pra mim. Obrigada a todos. Beijos.